Instrumentos de políticas econômicas que afetam a agropecuária. A agricultura é o setor econômico de maior interferência do Estado. Se justifica, pois além de ser a atividade de maior risco, é a fornecedora de matéria-prima e alimentos para a nação. O investimento agropecuário apresenta mais riscos que a produção industrial, pois se inicia bem antes do período de vendas e se torna difícil projetar o preço do produto final. Também existe a imprevisibilidade das condições climáticas e do mercado. Para compensar esses riscos, existem políticas para estimular a agropecuária. Políticas públicas são formas de intervenção do Estado através de mecanismos de participação. Serve de orientação para instrumentalizar, regular e amparar a produção agrícola nacional. Seus objetivos são regular os mercados agrícolas, garantindo preços e rendas para os agricultores e estimular a produção doméstica, de modo que o abastecimento alimentar, especialmente urbano, não seja comprometido pela escassez de produtos e por preços internos muito elevados. Política de crédito rural. Criada em 1965, trata-se de um mecanismo de concessão de crédito agropecuária, com taxas de juros e condições de pagamento diferentes das vigentes no mercado livre, e determinadas pela política monetária, dos tipos custeio, capital de giro para atividades agrícolas, investimento, aos recursos necessários para a construção de instalações e compras de equipamentos, comercialização, que está relacionado à política de preços mínimos. Os recursos para crédito rural podem ser oriundos de baixos custos na captação. Ao serem repassados ao sistema bancário, permitem a concessão de empréstimos sem grande preocupação com o custo de captação dos mesmos. Com isso, os bancos podem emprestar esses recursos a taxas de juros abaixo das do mercado livre. Captação normal de recursos financeiros. Recursos captados com custos financeiros normais são os oriundos da caderneta da poupança rural, Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, do Programa de Geração de Emprego Rural. Os recursos captados no exterior e os recursos livres captados pelo sistema bancário através de, por exemplo, de certificados de depósito bancário e recibo de depósito bancário. Juros no crédito rural. A taxa de juros nominal pré-fixada é aquela informada no ato de tomada do empréstimo e que não se altera até o pagamento final do empréstimo. Já a taxa de juros nominal pré-fixada é aquela em que há uma parcela atribuída a títulos de correção monetária acrescida a índices de inflação. Já a política de garantia de preços mínimos é um mecanismo para estabilizar os preços entre as safras e garantir uma renda mínima para os produtores. Lembrando que o preço é definido pela interseção entre a oferta e a demanda, os produtos agrícolas estão sujeitos à sazonalidade. Por exemplo, no período de safra, a oferta aumenta e causa diminuição do preço de mercado, e na safra, esse gráfico vai se inverter. Por causa dessas flutuações instáveis, foi criada a política de preço mínimo em 1945 pelo órgão federal análogo à atual CONAB, para a cultura de arroz, milho, feijão e soja. Atualmente, a lista de produtos contemplados varia de ano a ano dependendo da região. Esse mecanismo é sustentado por dois pilares: a aquisição do governo federal, ou AGF, onde a ideia é fixar antes do plantio um preço mínimo para cada produto, sendo que o governo federal se compromete a adquiri-lo por esse valor na época da colheita se o preço de mercado ficar abaixo do preço mínimo definido. Esses produtos passam então a compor o estoque público. O cálculo desse preço mínimo depende muito das intenções políticas e orçamentárias do governo. O governo federal ele adquire os estoques de produtos para, num momento oportuno, vendê-los no mercado. Por exemplo, imagina só que o governo fixou o preço do arroz em R$ 40 por saca. Acontece um aumento da quantidade ofertada de arroz e a diminuição da quantidade demandada. Se o governo mantiver esse preço mínimo elevado por vários anos, terá que comprar todo o excedente da produção e formar estoques, o que pode garantir o abastecimento nos anos de quebra de safra. Só que além dos gastos com armazenamento, essa estocagem tem um risco econômico de desvalorização do produto, como o que aconteceu com o café nos anos 20 a 40. Outra ferramenta utilizada para o controle de estoques é o Contrato de Opção de Venda de Produtos Agrícolas, o COVPA, que é um seguro pago contra a queda de preços. Funciona assim, através da Conab são leiloados contratos que vão prever a compra de produtos a um preço estabelecido na colheita. Se ao final da safra o preço de mercado compensar o valor estabelecido e os custos da contratação do serviço, o produtor vende para o mercado.
Caso contrário, caso o valor de mercado esteja muito abaixo ou o produtor não consiga escoar esse produto, ele vai exercer o contrato e vai vender a safra para o governo. Para receber o dinheiro, o produtor vai depositar a colheita em um armazém credenciado e, de posse do recibo de armazenagens, será ressarcido pelo Banco do Brasil. Os agricultores estão sujeitos a flutuações de produtividade, por isso se faz necessário a política de seguro agrícola. O Proagro surgiu em 73 para exonerar o produtor rural do cumprimento de obrigações financeiras do crédito rural, caso ocorram adversidades climáticas, pragas ou doenças que acabem com a safra. Muita coisa mudou ao longo dos anos e, atualmente, os seguros agrícolas, mediante a contratação, fornecem direito a um montante caso haja perda da produção. É importante saber que as condições climáticas adversas, como por exemplo uma seca ou uma enchente, vão afetar a maioria dos produtores de uma determinada região. Por isso, o seguro agrícola é calculado com base no risco médio dos agricultores. Existe ainda o fato de o agricultor ter motivações para descuidar de sua atividade agropecuária, pois o valor da receita já está garantido pelo montante segurado. Por conta desse risco moral, o orçamento analítico e uma maior responsabilidade técnica na produção são exigidas por meio de vistorias para evitar fraudes. Para as políticas de pesquisa agropecuária, o grande marco foi a criação da Embrapa em 1973, que usa recursos da União e convênios com instituições públicas e privadas para fazer uma integração entre todas as esferas, desenvolvendo, por exemplo, variedade de cultivo mais produtivas e resistentes a pragas e doenças. Apesar dos riscos, a agropecuária é um setor estratégico para o desenvolvimento nacional. Algumas culturas, como soja e café, ganharam até políticas específicas de apoio ao longo dos anos. O governo intervém para manter a roda do mercado girando e para incentivar os produtores pequenos e médios a continuar produzindo. Muito embora ainda seja preciso desburocratizar o crédito rural e investir muito mais em pesquisa e extensão.